Podemos iniciar. Então, olá, boa tarde a todos que nos assistem pelo canal da Abradep. Hoje nós estamos com um convidado muito querido, muito especial para todos nós, que é o doutor Henrique Neves, que é um baluarte aí de todos os nossos fazimentos, ex-ministro TSE, advogado extraordinário, e hoje ele é o convidado para o nosso encontro online, aqui no projeto Grandes Conferencistas, Sextas Eleitorais, para tratar de um tema que todo mundo, né, vinha pedindo, que é o julgamento liminar da ADI 7707 pelo STF, manejado contra a emenda constitucional 133. É um tema muito instigante, muita gente vinha pedindo para falar sobre isso, e aqui na nossa sala virtual, acompanhando, né, o debate do nosso estimado doutor Henrique, estamos com o doutor Rodrigo Cirineu, do Mato Grosso, o doutor Vandi Alan, de Goiás, doutor Fernando Dillen, do Espírito Santo, estamos com a Júlia, com a Juliana Dornelas, de Minas Gerais, né? Joelson Dias, do Distrito Federal, e também com o doutor Sidney Neves, que é o presidente nacional da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, que ele agora caiu, mas está retornando, e tenho certeza que nós vamos ter uma tarde muito fecunda de debates e discussões. Eu agradeço imensamente a todos os participantes, tanto aqueles que estão aqui como debatedores, para fomentar esse encontro. O doutor Henrique fez questão que tivesse alguns colegas para que não ficássemos, né, aqui falando sem ter uma interlocução, né, diferenciada. Agradeço também ao doutor Vinícius Frota, que acabou de entrar, e a todos que estão nos assistindo aqui no canal da Abradep, no YouTube. Muito obrigada a todos, uma feliz sexta-feira para todo mundo, que estamos aí próximos do primeiro turno da eleição, todo mundo muito cansado, mas sempre todos muito felizes, porque fazemos o que nós todos gostamos muito. Doutor Henrique, muito obrigada pelo seu aceite. Você sabe que você tem uma fã número 1 aqui no Brasil, sou eu, e eu estou feliz demais por estar aqui com meu amigo querido na sala virtual da Abradep hoje, para que nós todos possamos receber a sua ilustre visita. Muito obrigada mesmo, que eu sei que seu tempo é precioso, e para nós é uma alegria muito grande termos você aqui, congraçado com todos nós, ainda que virtualmente. Não é, Cirineu, Vandi, Sidney, é uma alegria muito grande, Juliana, estarmos com o nosso ministro Henrique. Com a palavra agora, o doutor Henrique Neves, para a alegria de todos nós. Muito obrigado, Vânia. Um prazer estar aqui com você. Você sabe que se você pensar, eu estou do lado para ajudar no que você precisar, e isso é, é o fruto de uma parceria já de muito tempo e dessa paixão que a gente tem pelo direito eleitoral tão maltratado pelos candidatos, pelos próprios judiciário, pelo Congresso Nacional. Se a gente for ver aí os últimos 15, 20 anos, eu não vejo grandes evoluções, não. Nós temos sempre uma outra avanço num pontual, mas sempre coberto de algumas outras quinquilharias que vêm em qualquer lei que seja aprovado no Congresso Nacional. E aí eu começo nesse tema que você pediu para a gente falar sobre a ADI 7707. Na realidade, tem a 7707 e a 7706, né? 7707 é a ADI proposta pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República, e a 7706 é da Rede Sustentabilidade.
Inclusive, o Joelson me mandou hoje uma petição, já que ele já pediu o ingresso, salvo engano, na 7706, pelo Podemos. Mais ou menos dizendo que, pelo que eu li muito rápido, ele está aí, depois ele pode confirmar, é mais ou menos no sentido de que a alteração da emenda constitucional 133 ela não viola o artigo 16 da Constituição, porque ela é uma da regra genérica, uma regra que não beneficia um único candidato ou partido político, que foi a interpretação que o Supremo deu ao artigo 16, principalmente naquela DPF 738, o ministro Lewandowski, dizendo que, salvo engano, era sobre a Lei 11.300, em que ele dizia que aquelas normas só vinham aperfeiçoar o processo e dali não se verificava nenhum nenhuma anomalia, nenhuma disrupção. Você não tinha nenhuma quebra da normalidade, da legitimidade e da oportunidade de chances dos candidatos, porque era uma regra genérica que beneficiava a todos, ao contrário de outras disposições legais que a gente viu, tá, o velho, já para a gente que viveu falar velho é difícil, mas a discussão da ficha limpa da Lei Complementar 135, que a gente viu em 2010, com aquelas situações de que o Supremo teve que julgar 3 vezes, porque 2 ele conseguiu a façanha de empatar, por 5 votos a 5 votos, e faltava um ministro para ser nomeado, e o presidente, na época, não quis exercer o que o regimento dizia que ele poderia, no caso de empate, votar 2 vezes, ele achou que aquilo não era correto, e 2 processos terminaram empatados, e só no terceiro é que se verificou que a inelegibilidade, como é algo que afeta diretamente o direito de ser candidato, estaria submetido ao artigo 16 da Constituição e não se aplicava para a eleição de 2010 e só para 2012 e seguintes. E assim foi feito em diversas situações dessa pressão que o Congresso Nacional tem de, ao invés de fazer uma análise antecipada, preparar toda a redação de uma legislação com 1 ano, 2 anos de antecedência, ele deixa tudo para a última hora, o mês de setembro do ano ímpar. A gente sabe a correria que é no Congresso Nacional para aprovar na Câmara, para aprovar no Senado, e aí já tem até um certo desentendimento entre um e outra, uma casa e outra, porque muitas vezes o projeto começa na Câmara e mandam para o Senado com 4 dias para o prazo, e o Senado já disse: eu não vou examinar as coisas correndo do jeito que vocês querem, então esse ano não vai ter alteração, ou esse ano vai ter, mas essa alteração vai ser a que nós fizemos aqui. Teve uma situação, uma vez, até eu fui aí para o Rio de Janeiro e a gente falou que, se você pensasse um estrangeiro, um europeu, olhando o que aconteceu no Brasil, seria uma coisa mais louca do mundo, porque por uma determinada eleição, por um acordo, essa impossibilidade de você ter as duas casas alterando uma redação, porque se o projeto começa na Câmara, vai para o Senado, o Senado altera alguma coisa, tem que voltar para a Câmara decidir se aquela alteração é válida ou não, e vice-versa. E não dava tempo, então foram 2 projetos aprovados pelo plenário da Câmara e do Senado para a presidência da República. Um dizia pode, outro dizia não pode. Então, quer dizer, um observador internacional fala: esse legislativo tem algum problema, porque ele manda 2 leis, uma dizendo sim e outra dizendo não, para o presidente da República, na realidade, escolher qual das duas deveria ser sancionada. Obviamente, quem estava aqui sabia que isso era parte de um grande acordo político lícito, aonde já estava definido que seria aprovada a lei X, seriam aprovadas 2, e nesse ponto aonde havia esse conflito desses artigos, seria cancelado um artigo, seria vetado um artigo e sancionado o outro. Mas isso é a história que a gente tem vivido ao longo dos tempos. E aí o Congresso Nacional, nesse tema, que é um tema que não tem como a gente discutir, porque isso é óbvio, é histórico, é estrutural. O homem branco brasileiro sempre esteve à frente da política. Não há espaço para as mulheres, não há espaço para os negros, não há espaço para os pardos, não há espaço para os indígenas. Sempre foi uma coisa que nós herdamos das capitanias hereditárias, da corte
de Portugal e é lugar comum. É triste a gente ter que reconhecer. Eu não vou nem trazer aqui os exemplos e os percentuais que são vergonhosos. Então, a primeira ação afirmativa que se fez nesse ponto, para tentar equilibrar essa relação desigual, foi a questão das mulheres, que a gente tem acompanhado já com muita atenção e muita esperança de que algum dia a gente não precise de regras desse tipo, que a coisa seja natural, que a gente não, possa dizer o óbvio. E aí veio com aquela história, reserva a vaga, depois preenche a vaga, e nada disso andou, nada disso trouxe uma mudança substancial, até onde se percebeu que quem manda é o dinheiro. Então, o dinheiro é o verdadeiro combustível das campanhas eleitorais. É óbvio, se você tem mais dinheiro, você vai ter mais condições de fazer propagandas, de levar suas ideias a um alcance maior, isso é natural. E aí, em relação às mulheres, falar o seguinte, ó, nós temos que garantir o mínimo de 30% de vagas preenchidas, não é só reservar, e o mínimo de 30% dos recursos para serem divididos das fontes públicas, do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas e do Fundo Partidário quando utilizado, vai 30% do que é utilizado numa campanha tem que ir para as mulheres. E isso fez que outros grupos também, historicamente prejudicados, começassem a, a reclamar que também não tinham acesso a tempo de televisão, a recursos financeiros. E dentro desses grupos, a principal ponto que a gente tem aqui para discussão hoje, foi a questão das candidaturas negras, que fizeram uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral, falando o seguinte, ó, nós estamos aqui na mesma situação das mulheres, nós somos historicamente subjugados, quer dizer, nós não temos acesso, nós não temos partido do nosso lado, nós não temos recurso, como é que a gente vai conseguir fazer campanha? Na época que se discutia muito essa questão das mulheres, eu até brincava com o povo, falava, mulher não vota em mulher. Eu falei, isso é um tipo de argumento idiota. Você não vota em quem você não sabe que é candidato. Então, o pressuposto de uma eleição é você saber quem são os candidatos. Se o candidato não pode gastar dinheiro, se o candidato não tem acesso a rádio e televisão, como é que você sabe que o nome dele? Não, tem uma lista lá antes de toda a sessão eleitoral, tem uma lista com nomes dos candidatos. Realmente. Pegar em São Paulo, tem uma lista lá, 5.000 candidatos a vereador. Você vai ler por aquele que só tem o nome, você vai saber que são as pessoas? Talvez até se confunda. Obviamente, ninguém faz essa escolha. Você precisa saber o que a pessoa representa, o que ela já fez, o que ela pretende fazer. Ah, e aí, se fez uma consulta, salvo engano, foi o Tarcísio, que foi o relator dessa consulta, no TSE, e falaram o seguinte: ó, reconheceu, há uma situação histórica de desequilíbrio, merece sim ser distribuído o número de recursos na proporção entre candidaturas brancas e as candidaturas dos negros, e nós vamos apresentar essa solução, o tribunal fez, em que você primeiro fazia divisão homens e mulheres, para ver qual seria o percentual, porque isso foi uma evolução também da jurisprudência, que depois acabou na legislação, dizendo que o 30% era o mínimo. Se você tivesse 40% de candidatos, você tinha que distribuir 40% dos recursos. Se tivesse 60% dos candidatos, você teria que distribuir 60%. Então, tinha que ser proporcional ao número das candidaturas considerado nacionalmente. O TSE, então, respondeu, falou, a mesma coisa tem que ser feita em relação às candidaturas dos negros e você tem que primeiro dividir entre homens e mulheres, ver qual que é a proporção. Aí você fala, eu vou mandar tanto para os homens, vou mandar tanto para as mulheres. E aí depois, dentro desta, vamos chamar, primeira divisão, você faz uma segunda para separar entre candidaturas negras e candidaturas brancas. O TSE entendeu que essa regra alterava muito o processo eleitoral e que, portanto, não estava submetido, não poderia ser aplicada na eleição, salvo engano, não lembro, acho que é 2018, né, que foi essa eleição. 2018, foi. E aí, isso foi
para o Supremo Tribunal Federal, no ADPF, e o ministro Lewandowski, já iniciada o período de convenções eleitorais, o ministro Lewandowski falou: não, essa regra ela está dentro do que nós julgamos na Lei 11.300. Ela tem que ser aplicada a todos indistintamente, então ela já se aplica este ano, ela não está submetida ao artigo 16 da Constituição, e já no momento do registro de candidaturas veio, não vou dizer essa bomba, porque ela é uma coisa justa, mas veio essa alteração brusca que deixou os partidos completamente perdidos, porque eles já estavam com as campanhas equalizadas, já estavam com dinheiro separado, com recursos comprometidos, porque essa história que a gente vê na legislação, vê nas instituições do TSE, de que o candidato só começa a gastar dinheiro, só pode efetivar gastos a partir do registro de candidatura, é muito bonito para quem quer estudar isso doutrinariamente sem o mínimo conhecimento empírico. Quem faz campanha eleitoral sabe que o candidato no começo do ano já está correndo atrás de gráfica, já está correndo atrás de marqueteiro, advogado, todo mundo, ele já monta toda a equipe antes, porque não tem sentido, com 45 dias, que é um prazo curtíssimo de campanha, você fazer levantamento de todos esses gastos, começar a fazer orçamento a partir do dia só que seu registro for apresentado. Tanto que a resolução posteriormente foi alterada para dizer que algumas despesas podem ser contratadas antes, mas só podem ser pagas a partir do registro. Então, mas obviamente você faz isso pensando no orçamento. Se o partido me diz que vai me dar 100 mil reais, eu posso gastar 120 para ficar devendo 20 na praça e depois arranjar alguém que pague e jogar a conta para o partido. E isso aconteceu e o Congresso Nacional ficou nesse jogo. E aí, depois de muita discussão, se fez a emenda constitucional 133, que todo mundo sabe, mas eu vou aqui só para efeito de deixar claro o ponto. Ela criou o parágrafo 9º do artigo 17 da Constituição, dizendo: dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário destinados às campanhas eleitorais, os partidos políticos devem, obrigatoriamente, aplicar 30% em candidaturas de pessoas pretas e pardas, nas circunscrições que melhor atendam aos interesses e às estratégias partidárias. Esse é o ponto em que foi levado nessas duas ADINs para o Congresso Nacional. A emenda ela traz uma série de outras disposições de direito eleitoral, e aí vai uma primeira crítica ao barateamento constitucional, barateamento das emendas constitucionais que a gente tem visto ser feito ultimamente. Eu não conheço nenhuma Constituição do mundo que tenha uma regra como a do artigo, o penúltimo artigo aqui, salvo engano, fala sobre o artigo 8º. É dispensada a emissão de recibo eleitoral nas seguintes hipóteses. Isso efetivamente é uma matéria para ser posta numa Constituição? Você tratar de recibo eleitoral na Constituição me parece que é uma coisa que eu não conheço nenhuma nação. Se fosse procurar qualquer professor de direito constitucional internacional, a Vânia conhece vários colegas, pergunte para eles: o que vocês acham da Constituição do meu país que fala sobre o recibo eleitoral? Mas não dizendo que ele tem que ser emitido, não. É dizendo que ele é dispensado nas hipóteses de 1, 2, doação recebida por meio de PIX. Isso é matéria para texto constitucional? E o Congresso ainda faz, a partir de 2000 na década passada, ele começou com uma técnica que, a meu ver, não sei se é correta. Essa do parágrafo 2º, que acrescenta o parágrafo no artigo 17, me parece a técnica correta. Quando você emenda alguma coisa, você altera, inclui ou elimina. Então, você pega o texto da Constituição e modifica o texto da Constituição, acrescentando, modificando algo ou retirando algo. Só que todos os outros artigos, pela essa técnica que o Congresso tem utilizado, não são coisas acrescentadas à Constituição. Elas são artigos que ficam soltos na emenda constitucional. E não são artigos assim de uma espécie de disposição transitória que você teria na emenda constitucional, que
o disposto acima não se aplica à eleição de tal, só daqui 2 anos, só daqui 3 anos. Não, são artigos isolados, autônomos, muitas vezes até com algum jabuti embutido no meio, ah, em que fica um texto. Quando você perguntar quantos artigos a nossa Constituição tem hoje, eu não sei. Não, não dá para saber, porque você tem que somar os 200 e poucos artigos que tem no texto constitucional, mais o que consta das emendas que de tempos em tempos surgem. O ministro Marco Aurélio falava uma vez que ele foi à livraria e pediu uma Constituição, e o livreiro respondeu, ele falou, não trabalho com periódicos. Porque é a situação que a gente está vivendo hoje. A cada mês a gente muda a Constituição como se estivesse mudando a roupa do corpo para sair para o encontro social. Não me parece que seja o mais salutar para uma estabilidade funcional. Precisa ser alterada, precisa ter, resguardar, evoluir, melhorar direito? Sim, não tenho dúvida, mas vamos fazer a coisa de forma correta e comedida. Isso daqui nada mais é do que um embate entre o judiciário e o legislativo, aonde o legislativo fala, bom, se tudo que a gente faz aqui eles dizem que é inconstitucional, vamos fazer dizendo que está na Constituição, porque aí não será inconstitucional, porque é a própria Constituição. Se esquece, porém, que vem a questão das cláusulas pétreas, porque a Constituição pode ser modificada, mas não pode ser modificada em tudo. Ela não pode ter nenhuma modificação que altere e suprima algum direito fundamental, por exemplo. Não pode ser alterada para a pena de morte. Então, as regras estão lá na própria Constituição. E é com base nisso que a Procuradoria da República entrou com essa ADI 7707, dizendo que, pelas resoluções do TSE, desde quando o Supremo disse que se aplicava a 2018 e 2020, e depois 2022, 2024 foi para a resolução, ele diz o seguinte: no mínimo seria 30%, mas as candidaturas dos negros também teriam, porque pela regra que está na resolução do Tribunal Superior Eleitoral, você teria ali uma distribuição proporcional. Então, do mesmo jeito que é para mulheres, tem 45% de mulheres, 45% do dinheiro. Dentro desses 45%, faz uma nova divisão. Tem 30% de homens, 70% de mulheres, que seria um sonho, divide nessa proporção. Candidaturas negras também divide nessa proporção. E pela leitura que a Procuradoria faz, mas ela até propõe uma leitura conforme, dizendo que esses 30%, se você fixar os 30%, você estaria retrocedendo o direito de quem lançar 40% ter 40% dos recursos. Você teria 40% de candidatos que fariam jus, justificariam essa quebra do princípio da igualdade, para dar-lhes só 30% e não os 40%. Então, é esse sentido que a Procuradoria propôs a sua ação. A rede, que é, de certa forma, até uma segunda crítica, quer dizer, eu acho que nós estamos judicializando demais a política no sentido de que cada poder tem a sua esfera de atuação, a sua competência. Então, o Congresso Nacional, não estou entrando no mérito se é constitucional ou não constitucional, mas o Congresso disse, é 30%. E a rede votou a orientação da frente da rede e Solidariedade foi no sentido de aprovar a emenda constitucional. O partido aprova, seus deputados, seus senadores votam a favor, e 2 dias depois o partido entra, 2 dias depois, ou um mês, não sei quanto tempo depois, o partido entra no Supremo Tribunal Federal para dizer que aquilo que ele aprovou é inconstitucional. Então, no mínimo, me parece aí um contrassenso que a gente tem que também examinar com uma certa atenção, porque já tem muita regra, só faz desse jeito e depois a gente conserta lá no Supremo. E eu acho que não é bem assim para o equilíbrio e harmonia entre os poderes que deve se agir. A 7706 ela já é um pouco mais audaciosa. Ela diz como 55% da população brasileira é de negros e pardos, você teria que ter esse 75%, esse 55%
e não 30%. Então, ela quer declarar inconstitucional os 30% para que se ponha 55%. Isso foi objeto, inclusive, de uma consulta no TSE, e o TSE disse: eu não posso fazer isso porque eu estaria agindo como legislator positivo, quer dizer, eu estaria legislando aqui, alterando o número de 30 para 55. Então, ao passo em que, vamos dizer, é razoável, como técnica de julgamento, você poder fazer uma interpretação conforme para dizer que esses 30% é no mínimo 30% e que ele deve ser proporcional ao que foi originalmente, é diferente de você substituir o 30 por um 55%. Essa ação foi distribuída ao ministro Zanin, Cristiano Zanin, que examinou e negou a liminar com um fundamento que me parece, de certa forma, correto em relação ao pedido que foi feito na liminar. Não se pediu para que fosse dada liminarmente interpretação conforme, até porque você tem uma questão processual se isso poderia ser objeto de liminar ou não. Mas, admitindo-se, pediu-se para suspender o artigo, para, enquanto não julgado o mérito, não se aplicar esse artigo. Como se isso fosse, na realidade, não é nenhuma repristinação, porque a regra do TSE está lá, na resolução, mas como se fosse prevalecer o que o TSE já tinha decidido antes. Esse foi o pedido. E o ministro Giannini falou o seguinte: olha, eu não posso suspender o artigo, porque senão vai ficar sem lei. De certa forma, tem uma curiosidade aí, porque quando você fala isso, seria prejudicial, porque aqui eles têm pelo menos 30%. Se eu não tivesse, se eu suspender isso, eles não vão ter nada. Bom, se você tem esse conceito, é porque o TSE não podia ter posto na resolução, então, os 30% o proporcional, não falar o 30%, porque não tem lei, não tinha lei dizendo isso. Mas o que se compreendeu mais na liminar foi também no sentido de que isso não foi uma coisa feita pelo Congresso de uma hora para outra, foi um diálogo institucional através das decisões que foram prestadas tanto pelo TSE como pelo Supremo Tribunal Federal, e todos os debates que surgiram no Congresso Nacional. Essa emenda tinha a redação inicial dela era muito pior, principalmente na parte da anistia dos partidos políticos, onde a parte das candidaturas negras foi anistiada, para quem não fez isso para o passado, mas foi anistiada sob a condição daquele recurso ser utilizado nas 4 eleições seguintes. E no início você simplesmente passava uma borracha e fazia uma anistia geral. Tanto o ministro Zanini como a advocacia da Câmara dos Deputados, que já respondeu, já prestou as informações na DI, partem de uma leitura que diz o seguinte: o 30% é o mínimo que o partido tem que aplicar. Nada impede que o partido aplique mais do que 30%. 30% ele tem que aplicar. Se você for ler exatamente o que está no texto, e numa linguagem, numa interpretação literal, que é sempre pior, mas os partidos devem obrigatoriamente aplicar 30%. É o que está escrito no texto. Ambos, tanto o ministro Danilo na liminar como a advocacia, diz: não, isso é o mínimo. Se o partido quiser mais, ele pode aplicar mais. Só que aí é uma questão que você resumiria, vamos dizer, a discussão final dessa DI em saber se o partido pode aplicar mais, porque parece que está todo mundo concordando que ele pode aplicar mais, ou se ele está obrigado a aplicar 30%, ponto. E aí você pode trazer situações em que, como não há uma regra que estabeleça um mínimo de candidaturas, quando você fala isso para as mulheres, tem toda uma lógica, que é o mínimo de 30% de candidaturas para as mulheres, e acima disso, o que passar vai ter a distribuição proporcional de dinheiro, o mínimo de 30% de vagas e mínimo de 30% de recursos. Mas você pode lançar 40%, você pode lançar 45%, você não pode lançar 75% porque você pega na outra ponta do mínimo de 30%. Mas, no caso das candidaturas que são objeto dessa emenda constitucional, não tem essa regra de candidaturas mínimas. Então, você pode criar algumas situações em que, quando a gente pensa em escala nacional, é mais difícil,
e aí eu acho que é bom que seja comparado nacionalmente, mas você pode ter no município, com uma escala menor, só prefeitos de debate, você pode ter um partido que lance só um ou dois candidatos que entrem nessa qualificação para receber esses recursos. E aí você vai ter, do outro lado, 10, 15, 20 candidatos, dividindo 70% e dois candidatos que recebendo 15%. Então, teria um benefício que vem de acordo com a ação afirmativa que é necessária por conta todo esse conteúdo histórico. Na prática, a gente sabe que quando você vai pensar nacionalmente, não é isso, e você tem, na realidade, um estrangulamento de recursos de uma ponta no outro. Todo mundo, em todas as manifestações, diz que o Congresso pode evoluir e alterar essas regras, até porque, como ação afirmativa, que é uma coisa que aqui no Brasil nós começamos já há muito tempo com essa questão das mulheres, e até hoje não deu efeito. Então, ela ainda se mantém. A ação afirmativa ela só deve ser mantida durante um período, até que a coisa se equilibre, até que a igualdade seja estabelecida. Porque aquele conceito clássico, e aí eu só tenho um professor aqui na frente, eu não preciso ficar repetindo, tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente. Se você pensar numa regra e falar o seguinte, não, a própria Constituição diz que eu não posso eu não posso utilizar a raça e gênero como critério de distinção de discriminação. Porque ela está num conceito de igualdade. Todos têm que ser iguais. Se eu tenho uma situação, de fato, que essa igualdade não existe, eu preciso de ações afirmativas para reestabelecer a igualdade. Mas a partir do momento que essa igualdade está restabelecida, a razão de existir da ação afirmativa também deixa de existir, e aí, a partir daí, você pode voltar à normalidade, vamos chamar assim, de não ter nenhuma regra de benefício para este ou para aquele grupo. Mas até que isso ocorra, isso é necessário. Então, quer dizer, eu acho que são esses os pontos principais que estão em discussão. Eu acho que a grande discussão aí vai ser: o partido pode ou não ir acima dos 30%, e se pode ir acima dos 30%, ele pode ou ele está obrigado? Há de ser proporcional ou não há de ser proporcional? Então, é esse ponto que se coloca ao Supremo. Me parece que não foi dado aquele rito expresso da DI ao caso, precisaria checar melhor. Isso indica que o Supremo vai julgar essa matéria provavelmente só o ano que vem, ou 2025, 26, 27, em algum momento. E aí, o que se espera, seja qual for a decisão do Supremo, é que tenha o bom senso e a lógica de aplicar a modulação para que não se considere daqui 2 anos que a distribuição de recursos feitas nesta campanha seria inconstitucional. Até porque não haverá mais processo em 2 anos, espera-se que a Justiça Eleitoral é célere, não deve ter mais nenhuma questão discutindo isso em relação ao pleito de 2024. Mas é um risco que a gente tem dessas ações que surgem à véspera das eleições. O ministro Zanin foi muito feliz em perceber isso e colocar no despacho, falou, ó, as candidaturas já estão, os partidos já montaram suas estratégias, já estão com a situação para o pleito arrumado. Alterar essa regra agora significa mudar toda a estratégia idealizada pelo partido político. Então, Vânia, eu não sei se eu continuo falando, mas como eu te disse, eu prefiro o debate. Então, eu Não, com fiz essa certeza. apresentação mais demorada do que necessário, porque todo Pô, mundo foi sabe uma melhor do aula, que eu, né, para todos nós, pelo amor de todo mundo Deus. sabe melhor do que eu, mas fico aqui para a gente debater quem é que tem razão. Como não fui contratado por nenhum, em princípio está todo mundo errado. Não Depois, é? se alguém me contratar, passará a estar certo automaticamente. Isso aí, doutor Henrique. Vamos começar então, né, a nossa roda de comentários. E até em razão do tema, não é? Nós vamos aqui também chamar as pessoas que têm um lugar de fala, né? Eu vou começar pelo nosso presidente da Comissão Nacional da nossa OAB, o doutor Sidney Neves, que fez questão de participar desse evento conosco. Muito obrigada, doutor Sidney.
Eu que agradeço o convite, Vânia, para ouvir o Henrique, né? Eu gosto de ouvir o Henrique, inclusive, de preferência, tomando uma Saquei. bebidinha e comendo uma comida bacana, né, Henrique? É Tô aqui sempre Aí é agradável melhor, né, doutor? dessa é só forma, é bem chamar que eu melhor. vou. Eu sou que nem cachorro magro. Chamou, eu vou, rapidinho. O Henrique, tu é igual a mim, gordinho, onde tem comida vai, né, cara? Pô, Exatamente. É a oportunidade de comer de graça? Pô, Pois é, o Henrique é um grande, foi um grande ministro, né? Continua sendo um grande é. jurista, Ou e seja, é não perde sempre tempo, bom a não. gente Perde beber tempo, na não. fonte. Pelo sobrenome, vão achar que a gente é primo. Perde tempo, não. Vamos para o assunto logo. Vai ficar elogiando os outros, não. Tá tá bom. revelando o parentesco aí, ó. Então tá bom. Eu vou deixar o parentesco omitido aqui para a gente poder ir logo ao tema. De fato, quando surgiu essa PEC, né, discussão em torno da PEC, e uma espécie de compensação, né, e a compensação ela surge na mesma esteira de uma outra PEC, né, que anteriormente foi incluída nesse artigo 17 também, que já nas eleições de 22, também em decorrência de uma possível anistia pela inobservância daquilo que o Tribunal Superior Eleitoral e depois o Supremo, numa ação de controle concentrado, havia deliberado, né, em relação às mulheres, né, a direcionamento de cota de financiamento de campanha e de tempo de TV e rádio para as candidaturas femininas, né? Então, naquela oportunidade, ainda nos debates no âmbito do Congresso Nacional, a bancada feminina, obviamente, se colocou de uma forma muito incisiva, no sentido de que esse dispositivo não poderia constar da DCT, mas sim deveria constar do próprio texto constitucional, especificamente naquilo que se retrata quando se fala de autonomia partidária, né? E se incluiu esse parágrafo oitavo lá em 22, em decorrência dessa emenda constitucional da 117, né? E da mesma forma agora se busca outra compensação agora com a emenda constitucional 133, né? Incluindo ali o parágrafo 9º. Eu entendo que, não obstante discorde e concorde com aquilo que o procurador geral apresentou na sua ADI, né, na 7707, do ponto de vista principalmente da questão relacionada à proporcionalidade, não há como deixar de se considerar a decisão do legislador, né? O legislador derivado que altera a Constituição Federal e faz incluir no seu texto um parâmetro diferenciado daquilo que decidiu o TSE na resposta à consulta e na ADPF 738, que foi da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Então, aqui, de fato, não há muito o que na minha concepção, né, como eu disse, não obstante eu discorde da decisão adotada pelo legislador, e eu vou dizer também por que eu discordo, né, não há muito o que fugir, porque eu não vejo, eu não consigo enxergar vício de inconstitucionalidade em relação a esse parágrafo 9º, a inclusão desse parágrafo 9º, né? Que, como eu disse, partiu de um grande acordo para fazer uma espécie de compensação àquilo que se desejava, ao fim e ao cabo, que era o perdão, né, dos pecados cometidos pelos partidos políticos naquela oportunidade, diante daquilo que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. E aí é importante destacar que, lá no ano de 2020, quando o Supremo decide pela aplicação imediata daquilo que o TSE respondia em consulta, e é importante relevar, inclusive, que naquela oportunidade o ministro Og Fernandes, compunha o colegiado, né, do TSE. Ele dizia, no voto dele, olha, eu concordo que há, de fato, uma disparidade, concordo que há, de fato, uma ausência de representatividade em comparação com os percentuais apresentados, e olha que naquela época a gente nem tinha ainda o resultado do censo de 2022. A gente estava falando de 2020.
Então, o ministro Og, ele fala, naquele momento, nós estávamos no plenário acompanhando a votação no plenário virtual, né, porque a decisão foi em plenário virtual em decorrência da, da pandemia da Covid-19, né? E aí o ministro Og fala justamente disso. Ele fala que não havia previsão legal, que diferentemente do caso relacionado à proporcionalidade das candidaturas femininas, que havia uma previsão e que você partia do pressuposto dessa previsão, projetando também a questão relacionada à cota de financiamento de campanha, nesse caso você não tinha, e havia uma interpretação por parte do TSE em consulta, a despeito da inexistência de previsão legal, e que conduzia para aplicação em decorrência de um fato extremamente relevante, que é o financiamento público de campanhas. A gente tinha um financiamento misto, porque se utilizava, como sempre se utilizou, do fundo partidário para uma parcela de financiamento da campanha, mas surgia ali, a partir da decisão do Supremo na ADI 4650, que foi de autoria do Conselho Federal da OAB, uma decisão que impunha uma criação de uma nova forma de financiamento. E essa forma ela vem caminhando desde lá, né, se inserindo no orçamento público. Então, a gente passa a ter um financiamento público, dinheiro decorrente do orçamento, decorrente daquilo que é arrecadado diuturnamente, né, pelo contribuinte brasileiro, e a gente tem uma disparidade e uma possível política pública em aplicação. E aí vem o legislador agora e trabalha essa nova hipótese dos 30%. Bom, e aí eu volto agora aqui àquilo que eu falei. Por que eu discordo e eu concordo com a posição do procurador-geral, justamente em decorrência dessa proporcionalidade da representatividade populacional, né? A fórmula encontrada pelo Tribunal Superior Eleitoral e placitada pelo Supremo Tribunal Federal é uma fórmula que atende à proporcionalidade efetiva, né? Você busca aplicação em decorrência de uma fixação de proporcionalidade partindo do pressuposto do número de candidaturas dispostas e apresentadas pelos partidos políticos. Os 30% como valor mínimo, né, destinado a partir dessa emenda constitucional 133, ela totalmente confronta essa ideia de proporcionalidade trazida pela jurisdição. Só que a gente tem que compreender que, de fato, entre jurisdição e poder legislativo que legisla e que traz a inclusão de um dispositivo na norma, não tenho dúvida do que deve prevalecer, né? Principalmente porque, como eu disse, havia uma ausência de previsão legal, né, anteriormente. Mas, nesse aspecto, de fato, eu acho que o legislador poderia ser mais cuidadoso, justamente porque a gente está diante de recursos derivados do orçamento público da União, né? Então, nesse aspecto, eu entendo que, não obstante haja, e eu concorde com a melhor das intenções na propositura dessa ADI 7707, eu não consigo compreender algo diferente daquilo que foi decidido pelo ministro Cristiano Zanin, né? Lamentavelmente, eu não consigo entender algo diferente, porque, de fato, e aí o ministro Cristiano Zanin traz no próprio bojo de sua decisão, inclusive, a orientação de votação das bancadas. Quer dizer, a vontade foi expressa pela maioria esmagadora, né? Salvo engano, só foi o Partido Novo que, né, Henrique, não sei se eu tiver errado, você me corrige, mas salvo engano, só foi o Partido Novo que apresentou objeção, né? Nem os partidos considerados mais combativos a essas questões relacionadas à inclusão e a políticas públicas de promoção da igualdade, como o PSOL, por exemplo, Rede, enfim, diversos outros partidos,
eles conseguiam arrostar a posição que estava se montando, e inclusive se aliaram à maioria, né? Então, essa é a minha posição, não obstante eu lamente profundamente essa opção do legislador, mas foi a opção do legislador, e eu, nesse aspecto, eu sou muito cartesiano e muitas vezes positivista, né? Muitas vezes não, na maioria das vezes, né, Vânia, positivista, porque eu não posso, se eu sou uma pessoa que defendo o texto constitucional a todo instante, como é que eu vou defender uma relativização do texto constitucional, uma vez que foi adotado e observado o procedimento para se chegar a essa conclusão, né? Então, a minha opinião em relação a essa temática, e já me encaminhando aqui para o final, que já falei demais, Vânia, é justamente essa, né? O meu ponto é esse, e eu acho que essa ADI aí é um palpiteiro, né? Agora é um palpiteiro. Eu acho que essa ADI ela tem uma chance muito grande de encontrar um insucesso no plenário do Supremo Tribunal Federal. Vânia, deixa eu só acrescentar duas coisas aqui que eu esqueci. Uma coisa que me chamou muita atenção, essa DI, ela é muito parecida, até na redação, com a 5617, que foi aquela DI que fez em relação às mulheres, para onde saiu os 30% na proporcionalidade. Esse é um ponto. Acho que saiu Agora, acho que saiu da mesma, né, Henrique? a mesma mesa É, soltou as duas. é, Obviamente mudou e está adequada, não é uma peça feita no copia e cola, mas ela lembra aquela outra situação. E eu acho que um ponto que ninguém explorou ainda, tanto nas manifestações, que seria um ponto que aí poderia sim derrubar a emenda constitucional, é que todo mundo sabe, dentro daquele jargão de tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente, a desigualdade, quando ela é posta na lei, ela só pode ser posta a partir de um critério objetivo. Então, por que que a rádio e televisão foi considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal a divisão desigualitária de tempo entre os partidos políticos? Tá nas ADIs que julgaram isso lá atrás, em que o Gilmar falou, ó, isso daqui nós temos um modelo de igualdade gradual, aonde nós temos um dado objetivo que é o que regula a desigualdade. Qual é o dado objetivo? O número de votos obtidos na última eleição. Então, quando você parte para candidatos, você tem um elemento objetivo para gerar a desigualdade, que é o número de candidatos. Não é algo que dependa do subjetivo, da vontade. E o que o Congresso fez foi uma coisa subjetiva. Uns queriam 55%, outros queriam 15%. Ela falou, vamos lá, 30 tá bom. Por que que 30 tá bom? Qual o estudo objetivo que demonstra que esses 30 tá bom? Eu acho que isso é que não foi muito explorado, a falta de objetividade, de um critério objetivo para a fixação dos 30%. É esse ponto que eu acho que pode também ser explorado nessa DI. Mas só esses dois acréscimos. eu digo, viu, Vânia, que de imediato, eu acho que, para que fique bastante claro, não que eu concorde, não é que eu concorde, mas é porque eu me vejo de mãos atadas naquilo que pode ser feito. É Uhum, só isso. sim. Não, o Sidney é um craque, ele conseguiu concordar com o Congresso, com a Procuradoria e com o ministro. Não desagradou ninguém, né? Ah, é. Não é? É um craque. Vou passar a palavra agora para começando, ó, estamos aí com muita representatividade. Vamos começar pelo norte do país, aqui com o nosso colega da Bradep, doutor Eduardo Tavares. Tudo bem, Dudu? Boa tarde, Vânia. Boa tarde, ministro Henrique, Tudo bom? Estava escondido Sidney, aí. Cirineu, Uma alegria Vandilha. aqui estarmos com o Eduardo. Todos presentes, todos sabem que desde 2020 eu dei uma virada de chave. Continuo advogando no eleitoral, mas também agora aqui numa campanha de reeleição e vivendo de perto tudo Eduardo, tu isso. é vereador, mas quem é advogado é sempre advogado, tá? É Não isso. negue Só muda a advogado. tribuna. O Eduardo fez uma das melhores tentações que eu já vi no TSE.
Empolgou todo Opa! mundo. Só não ganhou o caso, mas falou como se tivesse uma razão, realmente impressionou. Aí, com elogio desse, aproveita a gravação, Dudu. Vou gravar para trazer honorários. Eu gosto muito desse tema porque a gente tem vivenciado ele, que nós trouxemos para o mandato como uma das pautas relevantes. Nós estamos falando aqui de um público que representa 56% da população brasileira e subrepresentado, né? E a gente tem que chamar para discussão, me perdoem os críticos, a hipocrisia do sistema. Porque com a mão que se dá é a mesma que se tira. E a mesma coisa nós estamos acompanhando, por exemplo, quando nós falamos da questão da participação feminina na política. É incrível como os processos que tendem a caçar os mandatos femininos, eles são céleres na justiça eleitoral. Quando não, são usados como utilitário para trazer para dentro da campanha um movimento negativo. Eu estou acompanhando isso recentemente agora, num processo de uma candidata a prefeita que estava adormecido há 6 anos na Justiça Eleitoral e, às vésperas da eleição, ele é pautado justamente para colocá-la em xeque. E essa subrepresentatividade negra na política, ela chama a atenção porque a gente está sendo obrigado a colocar no texto constitucional, como disse o ministro Henrique Neves, o óbvio, né? O preâmbulo da Constituição já diz para a gente o que tem que ser feito. As maiorias minorizadas, eu não trato como minorias, são as maiorias minorizadas, as mulheres, os negros, a comunidade LGBTQIAPN+. E a gente está falando, por exemplo, agora nessa eleição, de um sistema proporcional. A proporcionalidade nunca foi alcançada nas eleições brasileiras. É só ver o número de representantes negros que nós temos na proporção da existência deles na sociedade, 56%, para a sua representatividade nas casas do Congresso. E o sistema ele é muito duro contra a gente. É preciso ser resistência, mas até para ser resistência na política, que é a pauta e o palco dessas decisões, é caro. É caro fazer campanha, porque as pessoas, hoje a sociedade, em razão do próprio sistema, ela não acredita na candidatura negra, porque nós sabemos que existe claramente a teoria do voto útil, aonde o cidadão não vota em quem tem possibilidade de perder a eleição. A discussão ela deve ser muito mais abrangente e me perdoe o Ministério Público, mas é até assustadora essa ADI, porque coloca em xeque uma luta de muitos anos, que eu acho que deveria ter sido encampada com maior protagonismo a favor dessas candidaturas na busca da igualdade, na busca da paridade, numa luta incessante para fazer com que o povo se veja representado. É por isso que mulher não vota em mulher, preto não vota em preto e pobre não vota em pobre. As eleições estão cada dia mais caras e a gente ainda, no século XXI, discute no ano 24 se os partidos são obrigados a direcionar os valores para as candidaturas negras. E a saída, na verdade, a rebordosa, ela vem no próprio sistema, quando as pessoas burlam, infelizmente, para trazer as candidaturas femininas laranjas. Isso daqui é um paradoxo que eu estou fazendo, guardadas as devidas proporções. Eu brinco, inclusive, que a Constituição de 88, ela prevê direitos para negros, mas ela tem as mãos brancas. E, infelizmente, sem lugar de fala, sem representatividade, é muito difícil. O doutor Sidney foi muito pontual, foi muito cirúrgico quando ele fala, né, sobre a necessidade de ter as pessoas falando sobre os direitos para elas. A tradução que eu fiz é essa. Que hoje nós temos a maioria de homens traduzindo o direito das mulheres. Nós temos a maioria branca tentando dizer o que, na concepção deles, é direito para os negros.
Falar em cotas é um negócio que deixa todo mundo louco. E o que me mais dói na cota do ministro Henrique é que parece que eles querem fazer com que nós esqueçamos as nossas origens, quando os tribunais brasileiros dizem que, quando na heteroidentificação, não se deve olhar a origem. Eles estão pautados na cor da pele, nos olhos e no nariz. Eles não querem ver a minha descendência, para eles não interessa. E isso é muito complicado. E é necessário, necessário e importante, manter o texto constitucional como ele está, para garantir, porque hoje a única coisa que ainda prevalece válida para fins de concepção jurídica de garantia de direito para as maiorias minorizadas ainda é a Constituição. É a última saída que se teve. Colocar como texto constitucional. Daqui a pouco tem que transformar em ato de improbidade administrativa por burlar os princípios. Porque senão, infelizmente, os povos negros não serão representados, as mulheres negras não serão valorizadas. Para ter uma ideia, é tão carente de representatividade negra no Brasil que nós temos quilombos onde as pessoas vivem há mais de 100 anos e o processo de qualificação e reconhecimento até hoje não saiu. Os territórios negros não estão reconhecidos, porque falta um papelzinho, porque não tem uma representatividade pujante para lutar pelos direitos. A qualidade da saúde da negritude está assoladora. Nós temos aí pessoas morrendo dentro dos quilombos, nós estamos vendo a pobreza vencendo nos quilombos, e o pessoal ainda acha que é direito apenas lutar pela cesta básica que a CONAC envia para os territórios negros. Nós usamos o termo aquilombar, e o aquilombamento é necessário, e eu creio muito que essa discussão ela precisa cada vez mais estar fortificada, porque ela só aparece no período eleitoral e durante os outros 4 anos do exercício dos mandatos. Ela é esquecida e isso precisa ser mudado, porque nós temos 56% da população entre pretos e pardos. E nós precisamos repensar a função, o conceito, a evidência e a eficácia do que vem a ser o sistema de representatividade proporcional nas eleições. Ou é proporcional ao povo, ou é proporcional ao poder que se quer dar ao povo. Queria muito agradecer a todos por essa oportunidade, principalmente a minha querida Vânia, dizer ao ministro Henrique Neves que fico muito lisonjeado pelas suas palavras quando trata da minha sustentação oral lá. Não ganhei, mas aprendi. Muito obrigado a Mas todas e todos. você tinha razão, você tinha razão. O Vânia, você viu que eu estou interrompendo toda hora. Eu acho que o Eduardo aqui falou uma coisa que é perfeita, quer dizer, escrever que todos vivemos sob o princípio da igualdade é muito simples, é muito fácil. Berrar e empolgar a igualdade é muito tranquilo. Agora, aplicar, ter isso no dia a dia, reconhecer, não pode ser um lado só que diga o que é a igualdade. Não é verdade? Nós temos que ter igualdade, inclusive, para dizer o que é a igualdade. Porque isso realmente é uma coisa histórica triste. Mas Doutor Henrique, nós vamos passar agora do norte, que nós falamos, né, com Eduardo Tavares, vamos para o Espírito Santo, agora no Sudeste, falar com o Fernando Dillen, que é o coordenador, né, da diversidade racial da Abradep. Tudo bom, Fernando? Boa tarde, professor. Está me ouvindo? Tudo bem? Estamos lhe ouvindo bem, querido. Eu estava aqui Seja envolvido. bem-vindo. Muito obrigado. Estava aqui ouvindo aqui atentamente essa palestra magna do professor Henrique Neves, né, com as considerações do nosso querido doutor Sidney. São grandes amigos aí e palestrantes, né? Mas, assim, dentro do que da palestra que o doutor Henrique colocou para mim, me chama muita atenção de que, às vezes, quando nós, cientistas jurídicos, queremos entrar no campo da política, às vezes a gente acaba atrapalhando mais do que facilitando. De fato, a gente fica no seguinte dilema: a quem compete, né, a gente trabalhar pelo aperfeiçoamento dessa distribuição desse recurso, principalmente para as situações de mulheres, de negros.
compete ao Congresso Nacional, compete ao Supremo por meio dessa ação, e de fato, essa apresentação na qualidade de jurista negro me deixou muito mais confuso do que as assertivas que eu tinha até então, de que de fato haveria uma grande necessidade de se aperfeiçoar por meio dessa ADIM o sistema de distribuição no que se refere às questões dos negros e das mulheres. Mas, de fato, não tenho reparo nenhum a fazer, né? Eu acho que as indagações são bastante válidas, e nós aqui da Abradep, no que se refere a questões dos negros, dos povos originários, a gente se coloca à disposição para que, se for o caso, estar contribuindo com o debate, eventualmente fazendo estudos ou artigos, para a gente poder contribuir com o aperfeiçoamento dessa discussão. Era o que eu tinha a dizer, professora Vânia. Um abraço a todos. Obrigada, doutor Fernando, obrigada pela sua contribuição. Vamos passar agora para o Centro-Oeste. Você vê, Henrique, aqui é o Brasil todo falando. E vamos passar a palavra, ô Cirineu, os mais velhos primeiro, né? Vamos passar a palavra para o doutor Vandir Alain. Perfeito, Goiás. perfeito. É democrática demais essa coordenadora. Senhoras, senhores, boa tarde, um prazer estar aqui, ouvindo de mestres, né? E eu quero pedir perdão pela minha simplicidade e limitação de compreensão das coisas, mas, a meu ver, o tema posto em discussão, ele não é o mais relevante dessa alteração constitucional, ministro Henrique e Sidney, porque a opção legislativa, como trouxe o Sidney, por estabelecer os 30%, ela diz mais sobre um reconhecimento de uma necessidade de garantir um mínimo de partida para se estabelecer a tão sonhada e perseguida igualdade. Mas me parece que o problema não é ser 30 e não 50. Me parece que a parte final do dispositivo é que é o grande problema. Porque a parte final, ela diz o seguinte, que a aplicação desses 30%, ela se dará nas circunscrições que melhor atendam aos interesses e estratégias partidárias. Me parece que há uma incoerência quase que absoluta aqui em uma ação afirmativa, eu abri uma margem tão grande de subjetividade, claro, respeitando a autonomia partidária, entendendo a necessidade de se ter estratégias de eleição de bancadas, que, na verdade, são a grande semeadura, né, da obtenção desses recursos. Eu não discuto de nada disso. Mas, se a gente está pensando em uma ação afirmativa, onde se buscou estabelecer um critério objetivo para se fazer a distribuição desses recursos que são públicos, e a gente abre essa margem de subjetividade para a distribuição desses mesmos recursos por parte dos partidos, onde eu posso pegar o desenho da distribuição de cor do país e pegar naquelas localidades onde há uma predominância de representatividade negra e descarregar todos esses recursos naquela localidade para dizer que eu cumpri a disposição constitucional e deixar o restante do país descoberto da possibilidade de usufruir da ação afirmativa, na minha perspectiva, essa é a grande inconstitucionalidade do dispositivo. Não é estabelecer 30% como o limite de distribuição, porque aí, repito, concordo com o Sidney, é opção legislativa. Foi o que foi deliberado pelo Congresso Nacional e tem que ser respeitado. Agora, a parte final do dispositivo, a meu sentir, é onde reside, na parte final do dispositivo, a meu sentir, é onde reside a grande inconstitucionalidade da norma. Obrigado pela oportunidade, Vânia, e aos amigos. Vandir, nós te agradecemos muito a tua participação. Você é um colega que tem se destacado muito aqui junto, né, à Abradep, nas nossas entrevistas. Eu agradeço muito, porque o Vandir nunca nos nega, né, o seu tempo. Ele é um advogado muito ocupado, sempre com muita coisa para fazer, mas arroz de festa. Não é? Mas todas as arroz de festa que eu pedi ajuda e que estivesse junto conosco, nós sempre podemos contar com o Vandir. Muito obrigado. Vânia, você vê que todo mundo tem um fundo cheio de livro, bagunça. O dele é tudo organizadinho, os copos lá atrás, na garrafa de Macala. É outro nível, é outro patamar, tá?
Outro patamar, né, cara? Outro patamar. Agora eu vou chamar meu sobrinho, Rodrigo Cirineu. Você sabe que ele nasceu no mesmo dia que eu, 26 de novembro. Só Mas que o isso aí. 20 anos Rodrigo, depois. o Rodrigo não nasceu, ele estreou, pô. Estreou. Henrique, agora, como bom eleitoralista, eu tenho que dar aqui meu depoimento. No dia que o doutor Rodrigo Cirineu nasceu, eu, com 20 anos, já estava trabalhando ali, estava no terceiro Congresso do PDT fazendo a ata. Muito 26 de bem. novembro de 89. E aí, Rodrigo? Que É, tal, por hein? essas coincidências da vida, hoje eu sou advogado do PDT aqui do estado de Mato Grosso. Tá vendo aí, ó? Nessa linha. Bom, boa tarde a todos, especialmente ao ministro Henrique, a Vânia, nossa coordenadora, nosso querido presidente da Comissão de Direito Eleitoral do Conselho Federal, Sidney Neves, colega Vandir aqui do Centro-Oeste, Vinícius, o Dudu, querido amigo, acho que ele saiu, né? Teve que sair. Enfim, já tendo muitos colegas expondo as suas razões e falei para a Vânia, confesso que tomei conhecimento dessa questão hoje, Vânia, mas o que me deixou um pouco apreensivo, ministro Henrique, gostaria que o senhor, sei que o senhor já tocou nisso, mas em alguma medida explorar mais essas questões, Sidney, é realmente, primeiro, a questão do artigo 16 da Constituição Federal, né? Para quem me conhece, sabe que a minha dissertação foi sobre a questão da alteração jurisprudencial, a questão dos precedentes eleitorais, e, em alguma medida, a questão da regra da anualidade, né? Eu acredito que, embora seja uma decisão liminar, né, essa proposta do ministro Zanin de entender como não incidente no caso, por se tratar de uma exceção relacionada à promoção, né, das candidaturas de pretos e pardos, por mais que haja essa boa intenção, eu acredito que pode consistir aí numa exceção à regra geral da jurisprudência que vai acabar alterando a própria ideia, né, de proteção aí dessas surpresas no processo eleitoral, especialmente dentro de um contexto, e aí já entra também, ministro Henrique, Sidney, Vânia, né, na própria redação desse parágrafo 9º, eu fiquei a pensar aqui, porque eu confesso que em Mato Grosso eu não vi ainda nenhuma campanha, né, que esteja aplicando isso, ministro Henrique. Porque veja só, a Constituição está assim, né, no que foi incorporada pela Emenda Constitucional 133. Dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário destinado às campanhas eleitorais, os partidos políticos devem obrigatoriamente aplicar 30% em candidaturas de pessoas pretas e pardas, vírgula, nas circunscrições que melhor atendam aos interesses e às estratégias partidárias. Deixa eu fechar o WhatsApp aqui, senão ele vai ficar pitando toda hora. A pergunta que eu faço, ministro, Vossa Excelência aí que foi, pelas minhas contas, 8 anos ministro do TSE, né, 2 de substituto, depois 2 de titular, como que vai ser feita essa conta, esse critério, né? Nós vamos tomar como perspectiva todo o FEFEC, e aí seria a nível nacional, né? Ou cada município estaria obrigado a aplicar a partir do momento que recebe recurso do FEFEC ou do fundo partidário, porque nas circunscrições que melhor atendam aos interesses e às estratégias partidárias, fica, a meu sentir, um pouco confusa essa redação. E aí a gente teria um problema adicional, né? Muito embora nós saibamos os diretórios municipais devem prestar contas em eleições gerais e vice-versa, ou seja, há esse cruzamento, né? Mas como que ficaria essa questão na prática, né? Então, entendo como, e finalizando já, porque não me debrucei de forma mais vertical sobre o tema, mas entendo a preocupação do constituinte derivado, né, à luz do que foi provocado aí pelas decisões do Supremo Tribunal Federal, a partir de consultas, a partir seja no TSE ou de decisões da própria Celsa Corte, né? No que diz respeito à questão de fundo, eu acho bastante oportuno, mas me preocupa um pouco a aplicação e, principalmente, por se tratar de uma questão novidadeira, de como que isso vai ser aplicado nas eleições municipais deste ano. É isso, minha dileta tia e coordenadora. Posso, Vânia, Por já favor. para ganhar tempo? Nesse ponto, suas duas indagações, quer dizer, primeiro, começando pelas candidaturas.
pelas resoluções do TSE, não está isso, não está no texto constitucional, mas era a regra aplicada já anteriormente, desde a consulta, desde o julgamento supremo, isso é considerado nacionalmente. Então, você vai verificar, provavelmente, imagino, você vai fazer isso no processo de prestação de contas do Diretório Nacional. Ele vai dizer, eu recebi X milhões e destinei X milhões, tanto para o Estado tal, 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 e no aspecto da divisão aqui foi feita tanto para os homens, tanto para as mulheres. Tem aí o problema que foi até o Valdir trouxe, falou, ó, você pode anular. Isso daí é um problema que, de certa forma, a gente tem que ver o seguinte: o partido, bem ou mal, pela Constituição também, ele tem autonomia lá para escolher. Ele não necessariamente ele não tem que lançar candidato em todos os municípios. Ele não precisa sequer lançar candidato em todos os estados. Ele pode, eventualmente, concentrar os seus recursos e falar o seguinte: eu estou disputando a prefeitura de São Paulo, uma eleição cara. E eu vou utilizar esse recurso para mandar para uma eleição do interior que não tem. É um problema de estratégia do partido aonde ele vai aplicar esse dinheiro. Então, eu acho que deixaram aberto neste ponto, nesse sentido. O que poderia fazer um parênteses aí é a gente pensar por que que é necessário tantos candidatos. Por que que os partidos podem lançar tantos candidatos no país? Nós temos 385 mil candidatos nas eleições de 2022. Se você, a partir do momento em que escreve uma regra dessa na Constituição, você está reconhecendo de que nem todas as candidaturas são iguais, que tem candidaturas reais com chance de êxito e tem candidaturas que são postas lá por acordos políticos para beneficiar uma pessoa, para a pessoa se sentir como homenageado, mas que efetivamente não são candidatos. Eu não estou falando nem da questão da fraude das mulheres, mas que também gera isso. A maioria dos processos que eu vi aqui em Brasília, que foram julgados de fraude, do jeito que as mulheres não tiveram votos, tinham 3 ou 4 candidatos homens que também não recebiam voto. Por que que eles estavam lá? Por que não fazer uma coisa com quem efetivamente vai disputar a eleição, quem efetivamente quer alcançar o exercício de um mandato popular? Isso é uma coisa que eu deixo aqui para a gente repensar nas futuras discussões, se não é a questão da gente modificar a regra, e limitar, ou então os próprios partidos terem bom senso. Para que que eu vou lançar tanta gente? Quanto mais gente lança, mais probabilidade de problema eu tenho. Agora, aquele sentimento, se eu tiver mais candidatos, eu terei mais votos? Será? Se eu tenho que dividir o dinheiro entre todo mundo, e isso pode ser um problema para o incentivo que a ação afirmativa tem. Eu, em um determinado momento, posso começar a reduzir as candidaturas para que uma candidatura receba mais dinheiro e eu não lance todos. Então, é uma coisa que você tem todos os aspectos a serem considerados. E aí, como já se disse aqui, bem ou mal, o locus para considerar todos esses fatores é o Congresso Nacional, que vai sopesar e vai sempre achando qual que é a regra que deve ser aplicada. Não que seja a melhor regra. A melhor regra seria não ter regra, seria a igualdade existir independente de qualquer pressão. E sobre o artigo 16, me parece que é uma coisa que está mais ou menos pacificada, não que eu concordo 100%, mas desde da lei complementar, desde da lei 11.300, que o Supremo veio com esse entendimento, o TSE, depois foi reafirmado, etc., na questão da divisão proporcional dos recursos para as mulheres também foi aplicado. Então, me parece que é algo que nesse ponto, eu não vejo muitas chances de êxito dessa DIN, não por esse argumento. Eu acho que a tendência do Supremo, nós já decidimos essa matéria, não há motivo para reexaminar, reestudar o caso, não foi trazido nenhum argumento novo nesse ponto. Então, eu acho que nesse aplicação do artigo 16, eu não vejo muito como prosperar essa ADI, não. A ADI, como um todo, ela tem uma dificuldade, como já pôs o Sidney aqui. Não que esteja certo o que o Congresso fez, o que o Congresso está errado. Eu volto a insistir, eu acho que o melhor dos mundos seria o proporcional, porque aí é um critério objetivo a partir do número exato de candidatos. Mas não foi isso que o Congresso fez. Então,
Vamos ver o que acontece cenas dos próximos capítulos. Não precisa levantar o dedo, não. Interrompe e fala. Ministro, eu esqueci de fazer duas perguntas, na verdade, né? Uma de ordem Virou teórica, sabatina, então. outra de ordem prática, se Vossa Excelência me permite. Primeiro, né, é possível descontar, porque assim, hoje nós temos os 30% para as candidaturas femininas e agora esses 30% para as candidaturas de pessoas pretas e pardas, né? Eles não são cumulativos ou pode ocorrer essa compensação? É dizer, no caso de uma candidata. Eu acho que vai seguir a mesma regra que estava na resolução. Você faz a primeira divisão entre mulheres e homens. Essa tem que ser proporcional. E aí você tem 45% para as mulheres. Aí, dentro desses 45%, você vai escolher 30%, na realidade é 15% do total, para as candidaturas negras. E aí, tanto o despacho do ministro Zanin como a manifestação da advocacia da Câmara diz que o partido poderia dar mais, que isso seria um mínimo. Mas o que está escrito na lei que é obrigatoriamente 30%. Então, é uma coisa que eu acho que a forma do cálculo é essa. Primeiro separa homens e mulheres, depois separa as candidaturas. E com relação ao recurso, quando ele é encaminhado da direção nacional, ele já vem carimbado com essa. Porque, veja, Se o aqui. partido for bem, se o partido for bem organizado, eu carimbaria logo para não deixar eu ter uma decisão e o órgão municipal resolver. Não, o nacional não manda nada, não, manda tudo para outra conta. Então, O que a gente está vendo na prática esse ano é isso, né, Rodrigo? Ivanir. Não estão distribuindo para os partidos, para os diretórios, está distribuindo diretamente para candidato para cumprir a planilha nacionalmente. Porque é o risco que eu estou falando. Se você passa por diretório, você tem que passar por uma pessoa que você confia e diga, é para você usar tal, porque a tentação no meio da eleição de falar, eu vou conseguir mais dinheiro amanhã, a gente sabe como é que isso funciona. A gente já vê a quantidade de gente que se arrisca na política e perde patrimônio, né? Porque aquela coisa que é emoção. Você junta 10 pessoas batendo palma para você, você se acha a pessoa mais linda do mundo. Você não consegue entender que aquelas 10 pessoas não representam o eleitorado como um todo. Eu vou ganhar a eleição e só consegue os 10 votos ali no final. Tem muito candidato perdendo patrimônio assim há anos, há décadas. E se você passa direto para o candidato, aí é um outro problema que a gente tem que ver depois, que é como esses candidatos estão utilizando esse dinheiro, porque muitas vezes vai para o candidato, mas vai com um carimbo oculto de que é para ele utilizar, mas é para ele utilizar em benefício do outro candidato. Henrique, Aí é um outro problema. Você tocou num ponto, vou contar uma história só para você rir. Há uns anos atrás, eu fui procurada, Vandi, aqui no meu escritório por uma senhora que eu achei que ela era candidata, estaria me contratando, porque seria candidata nas eleições, e ela veio me procurar e disse assim, doutora Vânia, eu estou lhe procurando, a senhora não teria alguma forma de impugnar meu marido? Eu falei, mas por que a senhora está querendo impugnar seu marido? Aí ela disse assim, não, é porque assim todo ano, política é igual vício de jogo, ele enterra todo o dinheiro da família, enterra tudo que tem. Inclusive, eu pago a sua consulta, pago o seu trabalho, arrumo uma forma de impugnar meu marido. Cara, era um quadro que tinha do Chico Anísio, de um sujeito lá Juro meio que bêbado, eu não sei o vivi quê. essa cena, Sidney. Eu vou me candidatar e a família entrava em desespero, porque toda vez que ele... Mas aqui em Brasília, no começo, Brasília começou a eleição mais tarde, começou em 88, né? Porque eu era Distrito Federal, não tinha nem eleição por cá. E aí, nas primeiras, eu vi gente aqui com 3, 4 apartamentos de patrimônio sair com a eleição sem os imóveis e perdendo dinheiro. Ai, que E horror, devendo Henrique. dinheiro. Porque Ai, você Deus me junta livre. aquele bando de gente em volta dizendo você vai ganhar, mas precisa gastar. Você vai ganhar, mas precisa... O sujeito gastava completamente de uma forma, muitas vezes até enganado por uma assessoria de má fé do lado. Muita gente saiu rica. E muita gente quebrou nesse negócio. Ministro Joelson, Pronto, agora veio para Vossa dizer, Excelência, tem que acordar, que sexta-feira é essa hora ele já está dormindo.
Olha, Cadê o ministro deixou, Joelson? deixou a câmera aí e foi embora. Eu tô aqui acompanhando de Cadê o muito perto. ministro Joelson, pô? Eu tô No aqui, mínimo, essa hora, o Joel está em algum estado do eu tô aqui, país, eu tô cooptando aqui todas as acompanhando. causas do estado, já resolvendo o problema da eleição, e enquanto ele faz uma videoconferência com Brasília e mais 4 ao mesmo tempo, em outros 4 estados diferentes. Eu tô aqui acompanhando de muito perto o ministro Henrique Neves. Já mandei no início do nosso evento o registro de que eu sou fã número 1 do clube de fãs que ele tem. Sou sócio remido, inclusive. Tamanha a minha admiração, e não é só pelo seu trabalho, não, pela sua qualificação técnica e acadêmica, mas pela pessoa humana, que todos nós, como vimos agora, sabemos ser o ministro Henrique. Ele nos instiga, nos inspira à reflexão por esse seu jeito muito humano de nos apresentar as questões. E fez muito bem a Você está Bradep, sem vídeo, muito você está bem. sem vídeo, Joel. Eu estou sem vídeo, eu estou em outro evento, eu quero só fazer um registro muito rápido, enfim, da minha admiração pelo seu trabalho e a iniciativa que teve a Bradep em convidá-lo para nos brindar com algumas reflexões sobre este importante tema. Me sinto absolutamente contemplado também pelas manifestações anteriores. Os queridos amigos que me antecederam, todos muito qualificados profissionalmente, enfim, também muito qualificados no debate, no dia a dia, no cotidiano, com que nos brindam aqui na Abradep. Eu tive a oportunidade, o privilégio, como advogado nacional do Podemos, ingressar com o pedido do Podemos, como amigo da corte, nessa ação. Até mandei para a Vânia um resumo, vou ver se depois eu colo no chat desse nosso evento, mas de qualquer forma a petição está Obrigada, Joel. disponibilizada. A primeira observação que eu faço é a importância da própria participação dos partidos políticos como amigos da corte, essa possibilidade de intervenção que tem os próprios partidos nessa perspectiva da pluralização do debate. Então, isso, enfim, na perspectiva da participação cidadã, enfim, de uma corte aberta, plural, receptiva, enfim, a própria sociedade, me parece muito importante destacar, independentemente do mérito desse pedido de ingresso como amigo da corte, a própria possibilidade dessa participação, dessa intervenção. E depois, no mérito, o Podemos defende a emenda constitucional, entende que ela não viola o princípio da anterioridade eleitoral, nem o da segurança jurídica, por tudo o que já foi exposto pelo próprio ministro Henrique, e parece de fundamental importância, ainda que eventualmente se discuta esse percentual, como muito bem já pontuado antes pelos meus queridos amigos Sidney e Eduardo, o que importa é que agora nós temos a constitucionalização dessa importante medida afirmativa, necessária mesmo para a correção dessas desigualdades históricas e a promoção do que realmente interessa, que é a igualdade material. Então, me parece que é um avanço pensarmos que, mais do que a interpretação jurisprudencial, a construção jurisprudencial, a interpretação dos nossos tribunais, nós temos agora uma medida na própria Constituição tão necessária de ação afirmativa, ainda que eventuais ajustes precisem ser feitos ao longo do tempo, e certamente o serão por tudo o que já foi apontado aqui durante esse nosso importante debate, importante evento. O que importa é que, da mesma forma que em relação às mulheres, agora as pessoas
também pretas e pardas, as pessoas negras, têm alguma medida para, enfim, pelo menos se tentar ampliar essa sua representatividade política, e muito já havia sido dito pelo ministro Lewandowski quando julgou a ADPF 186. É bom lembrar que o TSE respondeu à consulta à época, enfim, de maneira prospectiva, não seria nada a se aplicar imediatamente no pleito daquele ano. Foi o Supremo, na verdade, a partir do voto do ministro Lewandowski, que determinou a aplicação imediata já para aquelas eleições. Precisávamos mesmo, portanto, de alguma medida legislativa disciplinando isso. No meu entendimento, melhor ainda, tenha sido pela própria Constituição. E, para finalizar, quanto a essa questão mais específica da anterioridade eleitoral, enfim, as últimas emendas constitucionais têm expressamente afirmado a sua aplicação imediata, a compreensão não somente de que, enfim, não representa casuísmo porque não foi votada, aprovada a emenda para essa candidatura específica, para impactar essa ou aquela candidatura específica, esse ou aquele partido específico, mas enfim, vale para todos os partidos, todas as candidaturas, e foi assim que tivemos, por exemplo, quando da prorrogação das eleições, da data das eleições por conta da pandemia na emenda constitucional 107 de 2020. E, finalmente, o aspecto prático que me parece interessante ressaltar, pelo menos foi isso que todos os partidos enfatizaram durante a audiência que tiveram com o ministro Zanin. Era melhor que se tivesse um percentual fixo, que todos soubessem exatamente quanto aplicar, ainda que com essa ressalva muito bem posta pelo Vandir, mas que me parece muito harmônica com a autonomia partidária, de que o partido possa decidir onde investir, justamente onde eventualmente tenha maior viabilidade política os seus candidatos, as suas candidatas, mas os partidos entenderam que era melhor ter esse percentual fixo na Constituição para essas eleições, independentemente de eventuais ajustes futuros, para não ficar dependendo daquela conta da proporcionalidade tão difícil de ser feita em período tão curto quanto esse da campanha eleitoral, onde se dá o investimento, onde se dá a destinação dos recursos e depois, talvez em tempo mais curto ainda, que é o da prestação de contas, para não sofrerem as sanções de se considerar que não cumpriram com o percentual, de que não destinaram o percentual, foi que os partidos optaram, então, por essa emenda constitucional e fixando um percentual até que me pareceu muito razoável. Tem percentuais muito menores cogitados nas discussões e em outras iniciativas que tramitam no Congresso. E, claro, não poderia deixar de dizer que acho que essa discussão se ampliará no futuro, porque da mesma forma que já com muita razão se pensou no incremento da participação política e da representatividade de mulheres e pessoas negras, já se passa da hora de pensar também os mesmos aspectos em relação às pessoas com deficiência, por conta da Convenção da ONU, da Lei Brasileira de Inclusão e do próprio Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral. Falei até mais do que devia, até mais do que queria, mas em homenagem a esses meus queridos amigos que me antecederam com reflexões tão oportunas e necessárias, mesmo não somente para a consolidação da nossa democracia, mas para aquilo que se busca, a materialidade da efetiva participação política de todos esses segmentos sociais historicamente vulnerabilizados em seus direitos. Muito obrigado, professora. Muito obrigado, ministro Henrique. Eu que agradeço a você. Doutor Joelson sempre foi muito sensível aos temas relativos a esses nichos eclipsados da sociedade.
É um depoimento importante. O doutor Joelson, advogado, né, do Podemos nessa causa, está envolvido no assunto. Que, aliás, teve uma postura correta. Votou a favor da emenda e foi ao Supremo defender. E o Joelson acho que está certíssimo quando ele Exatamente. põe o papel do amigo escuro, que é muito importante que os partidos falem. Por que que nós fizemos isso? Nós fizemos por isso. Quer dizer, você Claro. está, na realidade, defendendo o seu ato. É o contrário daquela situação em que você vota a favor e no dia seguinte você aparece para dizer que é inconstitucional o que você aprovou. Aí me É parece que é um verdade. venire contra factum próprio. É verdade. Sansão, Júlia, vocês querem fazer algum comentário para o ministro antes de eu passar para o doutor Henrique para as considerações finais? Então, doutor Henrique, eu lhe passo a palavra, né, para as considerações finais, para o senhor fazer uma despedida aí para toda a comunidade da Bradep, né, que está acompanhando no YouTube. Obrigado, eu espero que todos aí estejam. Eu estou acompanhando, eu acho que pode ser até que eu. Mas está todo mundo com os prazos correndo aí, porque nós estamos nessa semana final de eleição aí. Mas eu recebi muitos recados aqui no WhatsApp, doutor Henrique. O pessoal está cumprindo os prazos sentado com o computador na frente, mas estão lhe ouvindo. Tá Os certo. escritórios Eu estão fico, todo mundo aí lhe ouvindo. fico muito emocionado. E depois, se não ganhar, pode mandar o subestabelecimento, contrata a gente aqui em Brasília, que o TSE está aí para reformar, caso É você isso queira. aí. Né? Mas, Vânia, eu acho que é fundamental. Eu volto às minhas críticas iniciais. Esse tema sequer precisaria ser discutido, porque tem que ser uma coisa inata, teria que ser uma coisa. É um jeito de agir, é um comportamento humano, quer dizer, não é, qualquer forma de discriminação ela é odiosa. A gente não precisava. É triste a gente precisar da ação afirmativa, mas a gente precisa da ação afirmativa porque a gente tem um passado que a gente não pode negar. Nós temos um histórico que demonstra a existência do racismo das piores formas possíveis, ainda que seja muito fácil falar em igualdade, seja muito fácil em decidir o que é, o que não é uma discriminação em relação às pessoas que são discriminadas. Os discriminadores, como disse aqui o Dudu, é que decidem se os discriminados estão ou não discriminados. Eu volto à crítica inicial, eu acho que esse tema é de fundamental relevância e cabe sim numa emenda constitucional. Agora, não poderia ter. Esse artigo ele foi feito da forma correta. Está lá, incluindo o parágrafo 9º no artigo 17. Agora, esse barateamento que a gente tem visto no Congresso, você botar no texto constitucional questão de recibo eleitoral, me parece que é uma coisa que precisa ser vista, que foi feito isso também junto com a anistia, que foi um objeto de outro dia de um pronunciamento no Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Toffoli foi como substituto, votando um caso, e ele começou a falar, ó, aprova-se uma regra, essa regra é posta, e 2, 3 anos depois vem uma anistia porque ninguém cumpriu a regra. Aí faz-se uma nova regra, 3, 4, 5 anos depois, vem uma outra anistia. Isso é um comportamento que, em algum momento, aí vai ter um encontro marcado para que o Supremo Tribunal verifique esse. Você faz uma regra para não cumprir a regra. E vem uma anistia, e uma vez, tudo bem, 2 vezes, 3, 4, 5 vezes, pode ser aí um comportamento a ser examinado futuramente. Eu acho que é um tema de extrema relevância. A gente precisa, sim, ter igualdade nesse país em todos os seus aspectos. A gente precisa de ações afirmativas que, a partir da desigualdade existente, forcem a equalização, a naturalidade das situações. Agora, acho que tem que ser através de critérios objetivos. Concordo que os 30% é melhor do que nada. É um ponto de partida, mas não é o ponto final. É algo que vai se colocar na correria para este ano 30%, mas acredito que o Congresso pode se debruçar e pode melhorar. E aí, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, todos esses problemas que a gente tem de não conseguir saber o número de candidatos, negócio, é o sistema que eu critico há 500. Quem me conhece sabe que é uma das críticas mais antigas que eu tenho, é essa história da gente decidir às vésperas das eleições quem são os candidatos e muitas vezes depois da eleição a gente decidir se o sujeito podia ou não ter sido candidato. Se a gente adota um sistema onde as candidaturas, a eleição se começa com a definição das candidaturas, e aí depois
que você examinou a condição de elegibilidade e inelegibilidade de cada um, os partidos escolhem dentro daquelas pessoas quem são os candidatos, você não tem mais discussão nenhuma, você tem um número certo, você, no momento da escolha, você vai ter ali o seu número de candidatos, tantos por cento nesse grupo, 20% no outro, 30% no outro, tudo perfeito, e com a forma muito legal. Mas a gente continua nessa mania, e eu acho que se os partidos pudessem, eles escolheriam quem eram os candidatos depois da eleição, a partir do momento que ele soubesse quantas vagas ele conseguiu. Mas o problema é que, infelizmente, tem que se votar em alguém. Não se vota só no partido político, mas é algo que a gente... É mais um desdobramento do sistema irracional de, no meio da eleição, a gente está discutindo quem é que pode concorrer ou não. Para mim, a eleição é um processo licitatório. Você tem fase de habilitação, fase de classificação e proclamação. Você encerrou a fase de habilitação, você não volta a ela. Quem classificou, quem habilitou, habilitou. Quem não habilitou, não está habilitado. E aí você vai para a classificação, que são as propostas, a propaganda, e você vem com a votação, que seria o julgamento popular. Mas eu fico muito agradecido, Vânia, pela lembrança, e permaneço sempre à disposição aí da Abradep. Acho que é uma associação que tem multiplicado a todo ano na defesa, não de um único ponto de vista, mas de uma multiplicidade de entendimentos sobre direito eleitoral, o que é muito necessário, porque os tempos, como diz o ministro Marco Aurélio, de vez em quando a gente tem uns tempos estranhos, e a gente precisa ter um pé no chão, entender por que a racionalidade das coisas, o que é a doutrina, nós estamos agindo de forma correta, o que a gente pode evoluir, o que a gente não pode evoluir. Então, eu acho que a missão não é só simplesmente falar sobre direito eleitoral, mas efetivamente debater como um dos grandes elementos da nossa democracia, apesar de que os debates aqui, pelo menos, ninguém precisou fixar as banquetas no chão, porque eu acho que todos estamos, pelo menos, garantidos pela distância virtual. Mas, independente disso, é sempre um prazer rever tantos amigos, Joelson, Dudu, Vandir, a Vânia mesmo, e estou inteira disposição para vocês aqui, para a gente continuar sobre esse tema, sobre qualquer outro de direito eleitoral, a qualquer hora, é só me chamar que palpite eu sou bom. Não que ele seja certo, não que necessariamente ele seja certo, mas Imagina, eu, pelo menos gosto da palpite em tudo. Obrigado, Vânia, fico à disposição. Muito obrigada, ministro Henrique, muito obrigada pelo seu carinho, pelo carinho de Vossa Excelência e com toda a comunidade da Abradep. Também vou passar ao Vandir para poder lhe cumprimentar, lhe dar uma palavra final, e ao Fernando. Obrigado, Vânia, pelo convite, obrigado a oportunidade de aprendizado aqui, ministro. Foi uma alegria e ansioso pelos próximos, Vânia. Um beijo. Beijo. Fernando. Parabéns, Vânia, pelo evento, mais uma vez a Abradep se destacando, e parabéns, primeiramente, né, ao professor Henrique, esse nosso grande ministro, sempre ministro, tem ministro com M maiúsculo, né, Vânia? E o doutor Henrique consegue exatamente, né, trazer para a gente que está aqui Deixa saudade, né? E que honra, viu, ministro, poder estar te ouvindo, poder estar debatendo. E assim que a gente for estar em Brasília novamente, mês que a gente volta, se Deus quiser, a gente toma um café. Um abraço e parabéns. Ou um vinho. Melhor ainda, né, Vânia? Melhor ainda. Então, boa tarde a todos e vamos voltar para os prazos, porque semana que vem é eleição. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Abraço a todos. Obrigado.